Apóstolo, mas ser bonito não é tudo. Eu sei disso, a apóstola Marta também sabe. Tem que ter vida de Deus, eu sei disso. Mas você está trazendo essa pessoa à existência. Porque isso é a ação daqueles que têm uma visão. Chamar as coisas que não existem para que exista. Por isso que esse texto de Paulo, as cartas, ele diz assim, mas os que não se vê, porque as que se veem são temporais. Olha que coisa linda, irmão. E as que não se veem são eternas. Irmão, visão é algo eterno. E a visão de Deus não é só para você, é para a sua geração. Vocês estão comigo, gente? Estão comigo, sim ou não? Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma palavra para você. Eu estava falando com o Laris ontem, ele falou assim, apóstolo, vai nascer em novembro, meu filho. Eu falei, é de 9 meses ou de 10, irmão? Não, é 9 meses e 2 semanas. E ele está imaginando o filho. Ele está imaginando como que vai ser o filho. Não dá para ver como está sendo formado. Não dá para entender como que ele está sendo gerado. Mas no momento que nasce, que você pega na mão, você fala assim, isso aqui é uma bênção de Deus na minha vida. Nesse exato momento, Deus está gerando o seu milagre e o seu sonho. Consegue visualizar? Consegue ver? Assim será. Se a palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela é acreditada, ela é fixada no teu espírito, Deus assim vai fazer. Quando eu estava na igreja, que Deus falou comigo, eu disse sim para o meu chamado. Quando eu estava na igreja, quando Deus falou comigo, eu disse sim para o ministério. Quando eu estava na igreja e quando eu estava vivendo as coisas na igreja, eu disse sim para uma vida no Senhor, sem desvio. Eu pergunto para você, irmãos. Eu pergunto para você. O que você diz para Deus? O que você diz para Deus no momento do pecado? O que você diz para Deus nos momentos tristes? O que você diz para Deus no momento que você está sem dinheiro, que você está sem emprego? O que você diz para Deus quando você não tem um travesseiro para se lembrar das promessas dele, que ele já até cumpriu? Tem coisas que Deus já fez na sua vida que você nem lembra mais, porque não estava escrito. Eu contei para vocês aqui que algumas palavras que foram liberadas e que se cumpriu na vida de algumas pessoas. Esse culto é profético, amém, amados? Se o culto é profético, qual é a profecia que você está regando? O seu dia a dia é como? Todos os dias eu caminho sobre uma palavra de Deus. Eu digo, Senhor, essa palavra é uma verdade na minha vida. Eu espero receber essa promessa. Sabe uma coisa que eu estou orando muito? É pelo casamento do Moisés. Eu até falei com ele essa semana. Eu falei, vamos negociar lá com a menina. Aí a Melissa vem falar comigo, pai, eu também quero. Eu disse, você é criança ainda.
Pai, eu vou fazer 18 anos. O quê? 18? Você não vai fazer 18. Você agora que chegou aos 14. Pai. Por quê, irmãos? Porque eu quero ver o meu filho subir no altar. Aliançado no Senhor para o casamento. Eu estou visualizando isso. Eu caminho visualizando. Agora eu vou fazer um propósito. Eu vou botar o nome do Moisés aqui no meu sapato. E vou colocar casamento. E vou ficar andando todo dia. Eu falei, Senhor, dá o casamento pro meu filho. Dá o casamento pro meu filho. Dá o casamento pro meu filho. Meu Pai, em nome de Jesus, dá o casamento pro meu filho. E eu quero chamar você para viver o que é profético. Vou colocar no meu outro tênis, dá-nos o lugar lá em mim, dá um lugar em mim, dá um lugar em mim, dá um lugar em mim, Senhor, dá um lugar em mim. O pessoal de mim tem que começar a botar no sapato e caminhar todo dia, Senhor, tomo posse da igreja lá em mim. Nós já estamos lá, eu já estou visualizando. Sabe por quê? Porque é um culto profético. Dá-me um casamento. Senhor, eu não quero mais trabalhar em fábrica, eu quero ser empresário. Eu quero estar por cima e não por baixo. Eu quero que cabeça, não quero ser cauda. Que os meus negócios funcionem, flua. Dá-me uma ideia criativa. Dá-me uma ideia criativa. Porque quem anda por uma visão, anda pelos feitos do Senhor. Quem anda por vista, se esforça para conseguir. E às vezes, nunca consegue. É por isso que eu e você podemos viver em novidade de vida, olhando o futuro. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: você crê numa visão? Ou você crê no que você enxerga agora? Eu quero concluir aqui, para a gente orar. Todos os olhos do hoje vê crise, vê escassez, vê desemprego e vê conflito. Mas a visão, promessa, propósito e futuro. Vou repetir. Os olhos do hoje vê crise, vê escassez, vê desemprego e vê conflito. Mas que caminha por uma visão, vê promessa, vê propósito e vê futuro em Deus. O ano de 2026 será o melhor ano da sua vida. Empurra a pessoa do seu lado e fala assim: ó, ele está profetizando na sua vida. 2026 será o melhor ano da sua vida. Você está lá? Você está lá? Quantos estão lá? Você está lá? Eu fiz um documento essa semana, irmão. Assinei um documento. Porque eu estava dormindo um dia e eu estava num lugar. E eu estava dormindo assim e tal. E eu falei assim: poxa, eu poderia ter isso, eu poderia ter aquilo, eu poderia ter isso, eu poderia ter aquilo, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. E Deus falou assim para mim, presta bem atenção. Deus falou assim para mim: eu não vou onde você pode ir. Vou repetir. Eu não vou onde você pode ir. É Deus dizendo assim: eu não quero ir onde as suas pernas podem te levar. Aí, eu falei assim: não estou entendendo o que o senhor está me dizendo. Eu falei assim: eu não estou entendendo o que o senhor está me dizendo. Qual é o seu problema de ir até um escritório e preencher o documento? Porque por trás do documento que você assinar, eu vou realizar. Mas ir lá é papel seu, não meu. Eu falei: Chica na Manaias. Quem aqui quer ter um negócio em 2026? Tem alguma coisa que você tem que fazer que Deus não quer? Se tiver, faça.
Alguém disse assim para mim: apóstolo, ora para mim ter um carro. Já tem carteira de motorista? Desculpa. Foi em cima, né? Apóstolo, o meu sonho, apóstolo, é ir para os Estados Unidos fazer um curso. Responde? Tem passaporte? Então, Deus não gosta de lidar com visionários preguiçosos. Não gosta de lidar com visionários que não se movem. Eu disse assim: Senhor, eu aprendi e assinei. Quando eu assinei, 2 dias depois o irmão mandou mensagem: apóstolo, mandei para o Jacob, ele celebrou, pulou, papapá. Eu falei: eita glória, é eu mesmo, estou sendo abençoado. Mova-se. Nós temos oração aqui na terça-feira, não é? Quantos aqui precisam de oração? Levante a mão. Levante a mão. Bora, gente, levante a mão. Quantos precisam de oração? Levante a mão. Agora abaixa. Eu contei aqui mais de 100. Quantos estão vindo na terça-feira para orar? Levante a mão. Ó, 2, 3. Esses crente bully. Pouca fé. Deus está dando resposta aqui nas terças-feiras de milagres poderosos. Sabe o que você não recebe? Porque Deus está esperando você se mover até Ele. Apóstolo, eu não posso orar na minha casa? Pode. Mas oração na sua casa, pela sua casa. Pelo milagre, vá até onde tem um poço para você tirar água da cisterna. Eu estava no monte. Um monte que levava 1h30 para chegar. Eu estou lá no monte orando e falando com Deus, porque eu precisava de um milagre. Eu precisava pagar uma dívida. Precisava pagar uma dívida. E eu estou lá orando, chorando, orando e chorando. E aí eu saí dali e eu falei assim: meu Deus, eu preciso resolver o problema financeiro, não é para orar. E aí quando eu cheguei em casa, a pessoa chegou e falou assim: tu tá sabendo, já te contaram, Lila? Eu falei assim: não, o quê? Por que você está com o olho assim todo de choro e tal? Eu falei assim: cuida da sua vida, bora, fala o que você quer. Não te contaram? Aquele negócio lá que falaram que era sua dívida, não era sua não, era de outra pessoa. Tem dívida que não é sua, que Deus está removendo da sua vida, passando para outra pessoa. Tem casa que Deus está tirando de alguém para dar para você. Sabe por quê, meu filho? Porque você é alguém de visão, é alguém que anda por vista. Tem alguém para dizer amém, aleluia? E dar um aplauso ao Senhor por isso? Oração, meu filho, é para visionários. Vem para a igreja orar. Eu me lembro que você vinha no culto, ele não vinha. Eu me lembro. Eu me lembro um dia que eu botei a minha sua mão e disse assim: o milagre vai acontecer. Aconteceu, né, irmã? Amém. Me ajuda a pregar aqui para ele saber, né, irmão? Tem profeta aqui. Deus tem uma promessa para você. Daqui a 20 dias você vai pegar em algo, você vai ter muita alegria. Eu estou vendo uma porta se abrindo e você celebrando muito. E você rindo, as pessoas falando, chamam de louco. Você vai dizer: não, foi Deus que fez isso. Ele falou comigo no culto que ia abrir uma porta para mim. Ele vai abrir essa porta. Ele vai fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele não se esqueceu das suas promessas. Ele não se esqueceu daquilo que ele te prometeu. Ele é Senhor. Tem alguém para dizer amém por isso? Empurra a pessoa que está ao seu lado. Ei, para de andar por vista. E para terminar mesmo, irmão, que eu tenho que terminar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve alguns momentos aqui que eu ia falar umas coisas fortes, aí eu tive que parar porque o pastor e a pastora não estão, eu fiquei com medo, sabe, irmãos? Deixa eu terminar aqui. Jacob, volta logo porque eu fico mais à vontade. A última coisa que eu quero terminar aqui e dizer para vocês é o seguinte. Guarde isso no seu coração. Por favor.
Não permita que a sua vida, que é tão preciosa, e a sua geração, que é preciosa, se perca, porque você não soube esperar aquilo que Deus prometeu. Eu estou enfrentando uma luta muito grande, ministerialmente, porque alguém resolveu por conta própria, ter algo que não foi dado para ele por Deus. Tristeza, decepção, etc. Sabe o que acontece, irmãos? Os resilientes são aqueles que viram o mundo de cabeça para baixo. Resiliência é saber esperar em Deus posicionado. Quem aqui já viu, já viu ou leu o livro O Homem do Céu? Levante a mão. Quem aqui já? Irmãos, é dever de casa para todo mundo. Consegue esse livro online, consegue esse livro em PDF. O Homem do Céu é um chinês que, irmão, um homem extraordinário de Deus lá da China. O cara pregava a palavra, batizava lá. Você sabe que na China não pode pregar evangelho, lá eles são mortos. E esse homem, no livro, ele conta que um dia Deus falou para ele, ele estava nas prisões, preso, né? E aí, um dia Deus falou para ele assim, eu vou te tirar dessa prisão e vou te levar para uma outra nação. Ele preso, irmão. E aí ele conta no livro que eu quero que vocês leiam, O Homem do Céu, tá, irmão? É um chinês. E aí, ele teve uma situação lá, ele conseguiu sair da prisão e ele foi para a fronteira. E quando ele chega lá na fronteira, Deus falou assim para ele, presta bem atenção. Deus falou assim para ele, não abra a boca quando você for passar pela imigração. Entrega o passaporte e fica calado. Vocês entenderam? E aí, irmão, foi passar pela imigração. A imigração já era um sistema muito forte, rígido demais, eu já passei por lá, que tem forma de descobrir as pessoas de passaporte falso. E aí, irmãos, quando ele está saindo, o cara faz umas perguntas para ele, ele não responde, só balança a cabeça. Quando descobriram ele já estava em outro país, inclusive ele foi pregar lá no Brasil, tem ele pregando na Lagoinha, pregando em várias igrejas, chama o Homem do Céu. Escute bem, depois, ele conta no livro que o sistema na China, se a pessoa fala, descobre a pessoa pela voz. Já pensou se ele não tivesse obedecido? Então, tem algumas coisas que Deus está falando com você para que você seja resiliente e se atentar a todos os detalhes daquilo que Ele está falando. Deus usa os profetas, Deus usa a sua palavra, Deus usa os pastores, discipuladores. Por quê, irmãos? Porque Deus quer fazer coisas extraordinárias no 2026. Então, escute bem. A força sua são os detalhes. A sua força é ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Tem muitas coisas que, se a gente for ver, homens extraordinários que nós temos nos dias de hoje, homens perseguidos. Esse homem, irmão, se vocês lerem o livro dele, é uma coisa assim absurda. É um evangelho quase que impossível de tocar. Porque era um homem que era açoitado, preso, mas quando ele estava longe da prisão, ele batizava, ele pregava, ele fazia coisas. De madrugada ele tinha que cavar lá no meio do gelo para fazer batismo. Bom, irmão, se a gente for fazer um batismo aí em pleno outono, o pessoal não aguenta a água do teril. Batizar no gelo, irmão. Batizar no gelo, irmão. E esse cara batizava. Sabe o que acontece, irmão? O evangelho cresceu tanto na China, tanto, que são 1 milhão de pessoas. Algumas pessoas afirmam que a China tem mais cristãos do que muitas partes do mundo. Sabe por quê, irmão? Porque o evangelho lá é evangelho mesmo. Uma visão clara de uma China totalmente convertida. Eu posso te dizer, irmão, que eu verei o Japão de norte a sul, de leste a oeste, convertido ao Senhor, japonês confessando Jesus como Senhor. Posso ouvir amém? Sabe por quê, irmão? Porque eu creio nisso e profetizo.
Mas tem algumas coisas que eu queria fazer, eu não posso fazer. Por quê? Porque Deus não disse. Então eu termino aqui. Eu acho que é mais um aviso, sabe, irmãos? Caminhe por uma visão, não por vista. As meninas que estão solteiras, visualizam o propósito. Os homens, visualiza aquilo que faz parte de você no futuro. Os casais aqui, hoje eu encontrei a Fabiana ali. Eu me lembro da Fabiana quando a gente estava começando, solteira. Ali, meu irmão, e pregava, e orava, e buscava a Deus. E ela, Megume, o trio Parada Dura, ela, Megume e Priscila. Agora está uma Priscila lá com o bebê, está a Fabiana lá com o bebê, e está a Megume aqui, ó. E sabe, Megume, eu tenho muita admiração pela Priscila e Fabiana. Muito, muito, muito. Porque quando a gente não tinha nada, elas estavam guerreando. E continuam guerreando, elas estão aqui. Mas você nunca negociou a sua solteirice por qualquer coisa. Jesus sempre foi o seu maior propósito. E sabe o que me alegra, Megume? É que o que está por vir é muito maior do que aquilo que ficou para trás. Eu não posso viver o que eu quero. Mas quando eu me coloco em viver aquilo que Deus quer, é muito mais poderoso. É muito mais impactante na vida de qualquer pessoa. Então, minha filha, se alegre no Senhor. Porque essa é a riqueza do Evangelho. É quando você renuncia a você mesmo para que Cristo seja honrado e engrandecido. A nossa santidade não pode ser negociada. A nossa vida em Deus não pode ser negociada. O propósito de Deus não pode ser negociado. A nossa família não pode ser negociada. Os peitos de Deus não podem ser negociados. Os presentes do mundo não podem tomar o lugar do favor de Deus que nós temos. Uma visão. Você abraça Ele. Uma visão. Você possui Ele. O propósito. Você caminha nele. É a maior riqueza que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem. Não vivo eu, mas Cristo. 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 Quando te perguntarem qual é a tua visão, você fala: a minha visão é que Cristo em mim, a esperança